Brasil inicia processo de reciprocidade contra os Estados Unidos. Depois de confusão, o Tribunal Superior Eleitoral restabelece filiação de Flávio Bolsonaro ao PL. E chance de um El Niño muito forte entre outubro e dezembro chega a 95%. Olá para você, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje é sexta-feira, que coisa boa, dia 14 de agosto de 2026. Eu sou Yasmin Restum, a sua anfitriã. E olha, eu não sei se você me escuta dirigindo, se exercitando ou só descansando mesmo os olhos da tela. O bom é que dá para se informar sem parar de fazer o que você estiver fazendo. Mas a novidade que eu preciso te contar é que esse mesmo no pé do ouvido que você escuta, que transforma as notícias em áudio, agora também está disponível no YouTube do Canal Meio. Bacana demais, né? Recado dado, bora que eu já tô aqui no estúdio com meu café quentinho sem açúcar, pronta para te contar tudo que você precisa saber para ficar mais bem informado. Agora, no pé do ouvido. Simbora! Abrindo a editoria de política, eu te conto que o governo brasileiro anunciou na noite desta quinta-feira que deu um pontapé inicial ao processo para aplicar a lei de reciprocidade econômica contra os Estados Unidos, numa resposta ao tarifaço norte-americano, né? A legislação, ela permite ao Brasil adotar restrições ou tarifas equivalentes àquelas impostas por qualquer outro país. Antes de uma eventual retaliação, o governo pretende realizar consultas diplomáticas para tentar reduzir ou eliminar os efeitos das medidas norte-americanas. Brasília afirma que apresentou ao escritório do representante comercial dos Estados Unidos muitos argumentos para contestar as acusações de práticas comerciais desleais. Na avaliação de analistas que falaram ao jornal O Globo, a decisão brasileira é política e ocorre devido à falta de canais de negociação. Na opinião do ex-diretor do Banco Central e conselheiro da Jubarte Capital, o Luiz Fernando Figueiredo, a nossa situação frente aos Estados Unidos é de muita fragilidade e, se continuar escalando, pode ser muito ruim para a economia e para muitas empresas e pessoas. Agora, na opinião do Tiago Aragão, que é pesquisador sênior do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais de Washington e também CEO da Arco Advice International, a questão já não é mais comercial. Para ele, o Lula fez uma embalagem com a questão da soberania nacional e agora vai levar isso até o fim das eleições. Por outro lado, os Estados Unidos divulgaram um relatório que acusa o Brasil e cerca de outros 40 países de facilitar o desvio de produtos chineses para burlar tarifas de importação impostas por Washington. Esse documento classifica o Brasil no grupo de nível 2, formado por países com integração econômica significativa com a China. Segundo esse relatório, o Brasil atua como uma importante plataforma regional para uma suposta alteração da origem declarada de mercadorias antes da exportação para os Estados Unidos. Enquanto isso, empresários brasileiros afirmam ter recebido de diplomatas norte-americanos um alerta de que a crise entre Brasil e Estados Unidos pode se agravar caso o governo Lula continue sem conceder o agrément ao indicado do Donald Trump para a embaixada em Brasília, o Daniel Pérez. Lembrando de que agrément é basicamente um ok diplomático, né? Integrantes do Departamento de Estado disseram que essa orientação em Washington é para ampliar a pressão caso o Brasil não autorize a nomeação do diplomata Daniel Pérez, que, caso você não se lembre, é um advogado, um político republicano e deputado estadual da Flórida de 39 anos, que, como eu disse, está indicado para esse cargo de embaixador dos Estados Unidos no Brasil.
e a nomeação dele gerou um atrito diplomático, uma vez que o governo brasileiro não está concedendo, por hora, esse trâmite formal de aceitação, esse tal de agrément. Mudando de assunto, eu te conto que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Cássio Nunes Marques, determinou o restabelecimento da filiação do senador Flávio Bolsonaro ao Partido Liberal e anulou o vínculo dele com o partido Missão, liberando o sistema para que o PL registre a sua candidatura à presidência da República. Nessa decisão, o ministro Cássio Nunes Marques também determinou a preservação dos registros de acesso ao sistema de filiação partidária e o envio do caso à Polícia Federal para investigar a autoria e as circunstâncias da filiação indevida. Mais cedo, a campanha de Flávio Bolsonaro disse não ter conseguido registrar a candidatura do senador à presidência pelo fato de ele aparecer como filiado ao Missão no site do TSE. De acordo com a campanha, o Flávio foi filiado fraudulentamente ao Missão, e o Flávio, por sua vez, afirmou ter sido vítima de um complô. Já o candidato mesmo do Missão à presidência da República, o Renan Santos, afirmou que a filiação do Flávio Bolsonaro ao partido ela foi solicitada com o uso do e-mail do próprio parlamentar. Segundo Renan, o sistema registrou o envio de 8 mensagens de confirmação, das quais 4 teriam sido abertas e uma delas acessada por meio de um link. O Renan disse que a equipe do Flávio teve acesso a essas mensagens. E bom, o Partido Liberal lançou o plano de governo do Flávio Bolsonaro. De acordo com o documento, o candidato do partido pretende fazer uma ampla reforma política e voltou a defender o fim da reeleição para presidente da República. No documento, intitulado Para o Brasil Vencer o Atraso, o Flávio afirma que o atual sistema político favorece a perpetuação no poder, o capitalismo de compadrio e a baixa representatividade. O candidato do PL ainda propõe limitar os poderes do STF com medidas como a restrição das decisões monocráticas. Segundo o plano, o STF acumulou competências sem paralelo e é preciso devolver à Corte o seu papel de tribunal constitucional para restabelecer o equilíbrio entre os poderes. A íntegra do plano de governo de Flávio Bolsonaro você encontra no site do Meio. E bom, mudando de assunto, mas ainda falando de Supremo, essa crise envolvendo a polêmica decisão monocrática do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de investigar um jornalista maranhense e a sua fonte de informação, chegou ao ponto de fervura com a sinalização do presidente da Corte, o Edson Fachin, de que levará a questão ao plenário do Supremo. Em nota, o Fachin reconheceu a gravidade da situação, defendeu a liberdade de imprensa e o sigilo da fonte. De acordo com o presidente da Corte, o STF tem um compromisso irrenunciável com a Constituição. O Fachin destacou que a apuração de eventuais crimes deve recair sobre as condutas investigadas e jamais sobre a atividade jornalística legítima. Bom, fato é que a decisão do Moraes acabou desagradando bastante parte dos ministros da Corte. Ao menos 4 deles manifestaram reservadamente ao jornal Estado de São Paulo um incômodo com essa investigação contra um ex-secretário do governo do Maranhão, apontado como fonte de um jornalista que publicou reportagem sobre o ministro Flávio Dino. Segundo relatos, um dos magistrados classificou a medida como um precedente inédito e preocupante para a liberdade de imprensa e o jornalismo investigativo. Alexandre de Moraes, por sua vez, dobrou a aposta, viu? De acordo com ele, a família do ministro Flávio Dino foi colocada em risco real por uma organização criminosa e afirmou que é preciso diferenciar o jornalismo investigativo de pessoas que, segundo ele, atuam travestidas de jornalismo para cometer crimes. Bom, o principal alvo desse inquérito relatado por Alexandre de Moraes, o jornalista maranhense Luiz Pablo, negou ter cometido irregularidades e afirmou que nunca monitorou integrantes do STF nem os seus familiares. O Luiz Pablo disse que a identificação da sua fonte
compromete o exercício da atividade jornalística e que estão tentando destruí-lo profissionalmente. E Flávio Dino também resolveu se pronunciar. O ministro afirmou que a sua condição de magistrado o obriga a suportar calado agressões e injustiças e a acompanhar distorções monumentais sobre a sua atuação. Numa publicação nas redes sociais, Dino disse que o cargo o impede de participar de apaixonados debates públicos. Chegando à editoria de Viver, eu te conto que o ministro da Fazenda, Dário Dorigan, disse nesta quinta-feira que cerca de 800 mil pessoas foram excluídas de sites de apostas por terem aderido ao Desenrola 2.0. Para participar do programa de renegociação, o devedor ele não pode realizar apostas online por ao menos 6 meses. Ao todo, 5 milhões de pessoas já foram excluídas das bets, sendo que 3 milhões saíram por estarem em programas sociais, como o BCP e o Bolsa Família. Mais de 1 milhão optaram por se auto-excluírem, além dos 800 mil pelo Desenrola. E a chance do fenômeno El Niño atingir uma intensidade muito forte nos próximos meses aumentou para 95%, segundo previsão atualizada nesta quinta-feira pela Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. Até o início do mês passado, a probabilidade de um El Niño muito forte entre outubro e dezembro era de 81%. Uma nova análise também calcula um fenômeno muito intenso, com 90% de chance de ocorrer entre novembro e janeiro no hemisfério sul. Essa nova projeção chega no momento em que o aquecimento das águas do Pacífico Equatorial continua aumentando. E olha só que curioso! Um levantamento feito por pesquisadores das universidades federais de Uberlândia e da Bahia revela que o número de associações de médicos católicos no Brasil cresceu 10 vezes em 25 anos. Esse movimento, segundo as autoras, faria parte de uma estratégia institucional da Igreja Católica para disputar o campo da saúde e a bioética do aborto legal no país. Um dos braços operacionais desse movimento, a Associação Brasileira de Médicos Católicos, afirma no 2º artigo do seu estatuto ter o compromisso de lutar pela defesa da inviolabilidade da vida humana, da concepção à morte natural. Chegando à editoria de cultura, se é sexta-feira, é dia de saber o que tem de bom para fazer no Rio de Janeiro e em São Paulo, numa parceria do Meio com a newsletter Ladrilho Hidráulico, do querido e talentoso Guilherme Werneck. Um programa bacana para fazer neste final de semana no Rio de Janeiro é embarcar no Festival Pop com 4 concertos da Orquestra Ouro Preto Vale, que rola de graça no Posto 2 em Copacabana, com participações de Samuel Rosa e Alceu Valença. Na Caixa Cultural tem uma mostra imperdível sobre as obras de Tomi Otaki e Alice Shintani. Agora em São Paulo, a Mostra Internacional de Artes Cênicas em Espaços Não Convencionais e Alternativos traz mais de 50 atividades gratuitas em 19 espaços da cidade. E ainda tem uma releitura do álbum Cabeça Dinossauro dos Titãs, feita por um baita time de músicos no Sesc 14 Bis. Tem muitas outras sugestões do que fazer no Rio e em São Paulo, mas todas elas você encontra no site do Meio. E tem novidade no cinema nacional desembarcando no Festival de Gramado. O curta-metragem Shibal está com a sua exibição confirmada e o filme traz no elenco Bianca Comparato, Marcelo Médici e Tavinho Teixeira. Essa obra foi escrita e dirigida por João Rubio Rubinato e produzida pela IPA Filmes do Enzo Celulari. E quem vai contar mais pra gente sobre essa comédia ácida é a Bianca Comparato, que mandou um recado especial pra gente. Fala aí, Bianca!
Fala, Yasmin, e oi para todos os ouvintes do No Pé do Ouvido. Aqui é a Bianca Comparato, sou atriz do curta Shibble. É um prazer enorme estar aqui. Eu estou muito feliz que o nosso curta vai estar na Mostra Competitiva de Gramado esse ano. É um filme muito legal sobre um dia na vida de um imigrante aqui em São Paulo. Ele passa por várias coisas inusitadas numa grande cidade, assim, eu adoro o filme. Eu acho muito incrível que a gente fez esse filme em película também. É um filme altamente cinematográfico, com a produção do Enzo Celular e da IPA Filmes, dirigido pelo João Rubio. Queria deixar um beijo e convidar quem estiver em Gramado para procurar o filme para assistir no festival. Chama Shibble. A gente aguarda você lá. Um abraço, um beijo. E agora, mudando de assunto, olha, durante a ditadura militar no Brasil, muitos artistas eles precisaram de muita coragem e criatividade para conseguir driblar a censura. Para dar uma dimensão dos absurdos que ocorreram naquela época, o escritor e cineasta Miguel de Almeida conta muitas histórias no seu novo livro Chame o Ladrão, que revela algumas das maneiras encontradas por artistas para contornar os censores. Em 3 anos de pesquisa, o Almeida encontrou táticas diferentes, desde criar pseudônimos até alterar títulos e as primeiras palavras de uma música vetada para submetê-la de volta a um outro censor. A ideia do livro é mostrar a resistência dos artistas para além do tom muito guerreiro e amargo atribuído aos relatos de enfrentamento da repressão. A Paramount Plus está produzindo uma nova série de suspense jurídico estrelada por Nicole Kidman e Elle Fanning, com Stephen James e Colton Ryan no elenco. Baseado no conto homônimo de Chandler Baker, a série Discretion acompanha uma estagiária de verão em um prestigiado escritório de advocacia de Dallas que descobre uma teia de acordos de confidencialidade que escondem uma verdade obscura. As descobertas a colocam na mira da sócia mais poderosa do escritório, enquanto avalia as questões éticas envolvidas. Abrindo a editoria de Cotidiano Digital, eu te conto que a Shopee lançou no Brasil um novo serviço para realizar entregas em até 4 horas. E a novidade também marca a estreia da plataforma no mercado de alimentos frescos no país. O serviço, batizado de Turbo, começa inicialmente apenas pela região metropolitana de São Paulo, com mais de 4.000 vendedores oferecendo mantimentos, perecíveis, congelados, produtos para animais e roupas. A rede Americanas e Daqui estão entre os parceiros dessa nova operação. Com isso, a Shopee agora passa a competir diretamente com o Mercado Livre e a Amazon, que inclusive neste ano lançou o Amazon Now, prometendo entregas de mantimentos em até 15 minutos. E a startup chinesa DeepSeek lançou o modelo V4 Pro em uma tentativa de recuperar o espaço frente a concorrentes que avançam rápido no mercado chinês de inteligência artificial. Esse lançamento do V4 Pro tem grande expectativa, porque a versão mais barata da empresa, o V4 Flash, chegou a superar a prévia do V4 Pro em testes independentes, o que sugere um salto rápido de qualidade. A DeepSeek também negocia uma nova rodada de captação avaliada em cerca de 74 bilhões de dólares. Isso poucas semanas depois de ter levantado mais de 7 bilhões de dólares em junho. E planeja agora dobrar o quadro de funcionários e desenvolver um chip próprio para reduzir a dependência de fornecedores como a Nvidia e a Huawei. E o X ampliou a abertura do código-fonte do algoritmo para você, incluindo agora os parâmetros usados para classificar publicações. Além disso, a rede social X lançou uma ferramenta que permite aos usuários baixar um arquivo com dados sobre como as suas contas e postagens foram afetadas pelo sistema do algoritmo para você. E vamos chegando ao final de mais um episódio.
Queria agradecer e muito pela sua companhia e preciso agradecer também aos colegas aqui da redação do Meio que fazem esse podcast ser o seu melhor companheiro diário de notícias. Adriana Oliveira, Caio Melo e Ian Boechat. Além, é claro, da supervisão dos editores executivos Leonardo Pimentel e Maria Paula Lete e da editora-chefe Flávia Tavares. Eu assino a apresentação, redação e edição desse podcast e estou disponível lá no Instagram, no @yasminrestum, pra gente trocar ideia e para você enviar também a sua sugestão de música para encerrarmos juntos os episódios aqui no Pé do Ouvido. Eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. E em áudio, viu? Pra gente se despedir, olha, do lado de cá, tô animada que hoje é sexta-feira e eu espero que você guarde a minha voz no coração e volte na segunda para continuar ouvindo as notícias com a gente. Portanto, não poderia ser outra música que não Guarde Minha Voz, de Sandra de Sá, direto do Túnel do Tempo de 1983. Guarde minha voz no coração. Um excelente final de semana para você. Segunda-feira tem mais notícia no Pé do Ouvido. Beijo, fui!